a mais um episódio de Giovana Bauman Podcast. Lembrando que nós estamos aqui no YouTube, temos também a plataforma no Spotify, no Instagram, e a sua curtida, seu comentário, a sua inscrição é muito importante para o canal. Hoje, antes de começar, de apresentar o meu convidado, gostaria de agradecer ao Núcleo Bauman, que é o patrocinador oficial desse canal. Um beijo para vocês. E o nosso convidado de hoje, como sempre eu falo, eu abro esse programa falando, é um convidado sempre muito especial, mas eu acho que acho não, tenho certeza, foi o mais jovem que apareceu aqui. E que eu fiquei muito surpresa e muito honrada pela presença dele aqui, porque trata-se de um jovem de 18 anos com uma bagagem e com uma comunicabilidade política muito eficiente. Então eu falei, no dia que você puder, vou te levar no meu podcast. E hoje ele me presenteou. Nós estamos falando do Cauã Martins. Seja bem-vindo, Cauã. Giovana, obrigado de verdade. Para mim é um prazer estar aqui com você e compartilhar a maior parte do conhecimento que eu posso e transmitir isso aqui, porque eu acho que, inclusive, política é justamente isso daqui. É a gente sentar na mesa, é a gente discutir ideias, é a gente falar sobre a nossa história, falar sobre os problemas e como a gente pode resolvê-los. Então, obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecê-la. A gente se conhece recentemente. Mas é de fato um prazer estar nessa mesa, junto com você, principalmente, uma comunicadora nata, jornalista. Então, obrigado pelo convite, de verdade. Ah, Me eu sinto privilegiado de estar aqui. Ai, obrigada, Cauã. Na verdade, assim, a gente se conheceu há pouco tempo. Nós estamos, né, frequentando o mesmo meio. E quando eu vi o Cauã e ele conversou comigo, eu falei assim, gente, os jovens têm muito que aprender com ele, e nós mais velhos também precisamos muito aprender com ele. E o canal, a gente sabe que não é um canal político, mas eu acho que é de suma importância que as pessoas aprendam um pouco. Eu mesmo estou cheia de dúvidas e eu gostaria de começar abrindo essas perguntas com o Cauã pelo seguinte, Cauã, como é que começou essa sua paixão pela política? Tá, ótimo, ótima pergunta. Sobretudo, eu quero deixar bem claro aqui que eu gosto, nessas oportunidades que a gente tem de transmitir conhecimento, de debater ideias, eu gosto de deixar um pouco a questão ideológica de lado e falar mais a respeito de princípios, valores que a gente carrega, que são coisas que a gente carrega na nossa identidade, e deixar um pouco de lado essas discussões até mesmo de pessoas, porque eu Uhum. acho que o que mais importa é a gente discutir problemas reais que afetam a Sim, sociedade e buscar a solução para eles, focar na né? solução. Então, eu acho muito interessante essa coisa de deixar um pouco a questão ideológica de lado e colocar na prática de como podemos resolver tal problema. Como começa essa paixão política minha? Eu desde muito pequeno, Giovanna, isso é muito interessante. Eu desde muito pequeno, eu sempre gostei de mandar na brincadeira. Então tinha brincadeira dos primos, era o Cauã que mandava. A gente tinha brincadeira de banco, o Cauã era o bancário, o chefe do banco, o gerente do banco, e o resto dos primos eram os que trabalhavam anotando, fazendo as contas, e o Cauã direcionava as coisas. Então eu sempre fui esse cara que gostou de distribuir função, de gerenciar pessoas, e mal sabia eu que isso tinha tudo a ver, inclusive com a administração, porque é administração de equipe, né? Eu sempre gostei muito dessa coisa de liderar. Todavia, isso tem um problema, porque a criança ela traz consigo um pouco de egoísmo quando ela exerce esse papel. E eu fui durante um tempo uma criança muito egoísta, pelo qual inclusive minha mãe teve que me podar muito, porque eu era egoísta até demais. Eu achava que eu mandava em tudo e não é assim que funciona. Com o tempo eu fui aprendendo que essa coisa de liderar era inclusive mais difícil do que ser liderado. Porque você carrega uma responsabilidade, né? E você carrega consigo pessoas que você está ali liderando, que às vezes vão depender de você. E eu aprendi muito isso quando eu comecei a cursar administração no Sebrae, na FGNL. Que eu compreendi que, na verdade, essa função de liderança, ela é legal, ela é ideal. Você precisa ter uma vocação para ela, mas você precisa entender também que você carrega com ela uma responsabilidade muito grande, e é uma posição muito séria. Mas então aí veio essa coisa da criança ser uma pessoa que gosta de liderar muito. Então, nas brincadeiras eu liderava, eu direcionava as coisas. Na escola, além de jogar bola, eu era o cara que
era o técnico, então tinha competição entre salas. Além de ser o jogador, porque eu também precisava dessa coisa protagonista, eu precisava também ser o técnico. Então eu dava os direcionamentos e até recentemente, inclusive, eu fui técnico da minha sala no campeonato de futebol, porque eu gosto muito de futebol. E aí a gente foi desenvolvendo essa coisa. Então essa paixão pela política veio também pelo meu amor em falar com as pessoas. E aí eu uni o útil ao agradável, essa coisa de gostar, inclusive eu sempre gostei muito de participar de campanhas, né, solidárias, de doação. Hum, Eu sempre participava das campanhas que a escola fazia de doação de materiais, de visita a idosos, a crianças carentes, e tudo isso também sempre me brilhou os olhos. Então eu uni essa coisa de gostar de liderar com a paixão por ajudar as pessoas e enxerguei na política um meio disso. E aí o tempo foi passando, 2010, 2012, eleição e tudo, aquela coisa toda, veio a Dilma, no auge da carreira dela e tudo, e eu fui começando a gostar muito de política e enxergar que a política era uma vocação, né? E compreender que a política tinha um papel muito importante. Eu comecei a me identificar com muitos políticos. E aí essa paixão pela política veio através disso, de se unir à liderança com essa coisa de ajudar as pessoas e enxergar que na política é um meio interessante de ajudar as pessoas e de liderar, né? Com sim. responsabilidade, é óbvio, mas liderar, seja qualquer cargo legislativo, executivo, a política tem essa função, né? Então foi através disso que veio essa paixão pela política. Que bacana, Cauã. Mas na sua família já tem algum político? Minha família nunca teve nenhum político. Não tem histórico de política na minha família. Inclusive, tentei puxar essa coisa. Falar, cara, não é possível. Às vezes as pessoas me falam. Eu sempre recebo essa pergunta, mas na sua família tem algum? Você puxou de alguém? Essa coisa, talvez. Às vezes as pessoas ficam tão impressionadas que as pessoas falam que é genética isso, né? E É. não é genética. Eu definitivamente nunca tive nenhum parentesco com político. E eu fui desenvolvendo isso aos poucos. Nunca teve aquela coisa de muita amizade com político. Na minha casa nunca teve presente político. Muito pelo contrário. Grande parte da minha família não gosta muito de política. Aprendeu a gostar aos poucos. É Então, porque a não gente teve tem isso. essa questão todo político é corrupto, né? É, Assim, infelizmente, nós temos exemplos que nos deixam pensar assim. Então, sim, realmente, é o pensamento que eu acho que é de 90% da sim, população, né? sim. É, mas é interessante quando você fala em ser político, porque o ser político filosófico é esse, é o querer ser útil, né, para a E ajudar. população e ajudar, e não como profissão, como a gente percebe Sim, aí nos sim. dias de hoje, né? Nós somos seres políticos, filosoficamente Sim, falando, né? Porque a gente vive em sociedade e a gente depende de negociações, né? De você me dar isso, que eu te devolvo aquilo, né? Na relação humana tem isso. Isso daí é uma questão filosófica básica, né? Tem um filósofo que sempre, eu não me recordo exatamente qual, mas que fala que nós somos seres políticos, sobretudo, e realmente somos, porque a gente vive em sociedade, a gente depende um do outro. sim. E, inclusive, essa relação que a gente está tendo aqui de debate de ideias é uma questão política, Na né? verdade, eu percebi, o Cauã, que muitos de nós passam uma existência inteira sem sequer saber qual é a obrigação de cada cargo político, Sim. né? Eu gostaria até que você explicasse para a gente o que um vereador faz, qual que é a função do prefeito. Vamos falar do município, para um outro momento a gente chegar lá nas bases federais, né? Ok, perfeito. O que que acontece? O Brasil é um país muito burocrático. Eu falo que o Brasil tem alguns problemas que o impedem de desenvolver. E um desses problemas é a burocracia. A burocracia estatal é gigantesca. O Brasil tem um problema muito sério que é a Constituição. A Constituição de 88 ela é atrasada, primeiro, e Uhum. ela é muito complexa. Ela atrasa a vida de todo mundo. Ela atrasa a vida do empresário, ela atrasa a vida do cidadão comum. Porque é uma série de restrições, é uma complexidade danada, ela abre precedente para interpretações diferentes no que diz respeito a tudo, isso traz insegurança jurídica, né? A questão do imposto, que é absurdo, é imposto para tudo, tudo que você paga tem imposto. E a Constituição, ela traz isso muito forte. Então, a Constituição de 88, muita gente defende ela e tudo, e ela tem alguns princípios que são fundamentais realmente. Mas é uma Constituição que traz essa coisa do Estado interferir muito.
E a Constituição de 88, ela foi sendo elaborada, e desde 88 a gente tem só um inchaço da Constituição, né? Todo ano a gente tem leis importantíssimas passando no Congresso e aumentando emenda, né? O que chamamos de PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, e vai só aumentando a Constituição. Então a Constituição brasileira ela só aumenta, a todo instante ela está só aumentando, e tem toda hora uma lei, uma regulação, uma coisa ou outra. E o que acontece? A Constituição de 88 ela sobrepõe a lei estadual e a lei municipal. Então tem muita coisa que às vezes é aprovado no município que não pode entrar em vigor por causa da legislação no âmbito federal. E aí o vereador gosta muito de fazer isso, inclusive. Eu criei tal projeto de lei não foi aprovado. Ou se foi aprovado, não está entrando em vigor. E aí vai lá, faz vídeo na internet, fala, olha aqui, gente, eu aprovei tal projeto de lei, eu criei tal projeto de lei. Só que na verdade existe uma lei no âmbito federal que impede daquilo ali acontecer. Uhum. Então, isso acontece muito no Brasil hoje, principalmente em Sim. cidades menores, né? Que estão sob a tutela da legislação federal e até no âmbito estadual mesmo, porque a Assembleia Legislativa está aí. Nós temos também os deputados estaduais que interferem muito, né? Então, a gente tem duas instâncias acima da instância municipal, que é a instância estadual e a instância federal. Então, muitas vezes, o vereador ele fica impedido de criar, inclusive, projetos de leis, porque tem essa interferência da lei federal. Então, eu acho que a função do vereador está mais diretamente ligada à questão legislativa, não legislativa, mas de fiscalização, Sim. sabe? Porque, inclusive, essa fiscalização ela é fundamental. E ela tem mais espaço. O vereador tem Fis- mais espaço de fiscalizar do que de legislar. Fiscalizar o que já foi Já foi aprovado aprovado, que e está em já. andamento, Sim. né? Então, a função do legislativo, dos vereadores, principalmente em cidades menores, e até em Belo Horizonte, e nas grandes capitais, é mais essa, de fiscalização, de ir atrás das obras, de ir atrás do hospital, de saber se está andando a saúde das pessoas, de buscar solucionar o problema das pessoas, fiscalizando, cobrando do prefeito, batendo na porta do gabinete do prefeito, cobrando, gravando vídeo e xingando e reclamando, porque é isso, né? Você Uhum. precisa fiscalizar com eficiência, claro, com muito respeito, porque às vezes eu acho que a gente cai muito no populismo, de Sim. gravar vídeos pra internet. Os vereadores têm muito disso, de gravar vídeo pra internet, quebrando o pau com o porteiro de tal obra. E na verdade o porteiro não tem culpa Não tem nenhuma. culpa E você tá nenhuma, ali né? brigando com É ele, entendeu? verdade. Pra ganhar like na rede social, porque as É. pessoas estão tão revoltadas com a realidade política brasileira Sim, que as pessoas sim. acabam gostando. Mas a gente não para e pensa assim, cara, ele tá cobrando de uma pessoa que tá ali Só tá trabalhando, ganhando seu cumprindo. salário, cumprindo a função dela, Uhum. mas que na verdade ele não tem culpa nenhuma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas pessoas que utilizam das redes sociais, principalmente vereadores que utilizam da rede social, que vai lá, faz um palanque político em tal obra e utiliza daquela obra parada, por exemplo, para inclusive desrespeitar outras pessoas. Sim. Então eu acho que a função do vereador especificamente está muito ligada a isso. É óbvio que o vereador tem papel importante na legislação, né? De criar projetos de leis que sejam eficientes, e parar com essa coisa também de só dar nome pra rua, mandar Uhum. prefeito tapar buraco, título de cidadão honorário pra não sei quem que morreu, que não sei o quê. Porque, cara, isso não é exatamente a função de um vereador. E a gente vê muito isso. Eu frequento, às vezes, algumas vezes, a sessão plenária, e isso é a coisa que eu mais vejo, né? Requerimento para tapar buraco. E isso é importante, é óbvio. As pessoas, às vezes, estão com problema lá na rua dela, que está precisando tapar um buraco. Mas o mais importante é esses projetos estruturantes, né? De ouvir, inclusive, a Sim, sociedade. Eu acho que a exatamente. gente só consegue. O vereador ele só vai conseguir fazer esse projeto estudante se ele escuta a Se ele sociedade, se ele escuta, abraça as parcelas da sociedade e chama para o gabinete dele, vamos conversar, vamos ver o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode contribuir. É óbvio, com assessoramento jurídico interessante para entender no que diz respeito à lei federal e à lei estadual quanto a essas questões e como pode manobrar para conseguir implementar uma coisa que seja real, eficiente, que de fato traga desenvolvimento para a cidade. e Quanto ao prefeito, hum, eu acho que aí a gente já entra para uma questão mais complexa, muito mais ampla. O prefeito tem a possibilidade, né, de fazer todo um secretariado. Então é como se um presidente da República estivesse colocando ali seus ministérios. E a mesma uhum, coisa são serve para o prefeito, secretariados, seu né? secretariado. E é muito importante. E aí sim já pode colocar mais a mão na massa, no sentido de obra, de projeto estruturante, né?
de projeto que de fato vise o desenvolvimento da sociedade, da população da cidade a longo prazo, a médio prazo. Então, o prefeito já tem essa possibilidade maior, essa gama maior de possibilidades, dado o fato de estar exercendo, né, um papel no executivo, e essa coisa, inclusive, de executivo vem da palavra executar, então tem mais possibilidade de executar a coisa mesmo, de fazer a coisa acontecer. Então, o prefeito vem mais nesse sentido, de identificar os problemas gerais da população, né? Porque essa coisa de tapar buraco, por exemplo, fica mais para o secretário de obras. Tô dando um Uhum, exemplo de sim, uma é coisa que secretário acontece de muito. obras que vai resolver a Isso, questão e do que vai buraco, escutar a merenda escolar que vai para outra para secretaria da educação, educação. exatamente. É, Então mas fica bem distribuído. e nesse caso, o Cauã, quem fiscaliza o vereador e quem fiscaliza o prefeito? Nós, cidadãos? Ótimo, ótimo, excelente. É a gente, mas o problema é que a sua pergunta foi quem fiscaliza. O ponto é que a gente acaba não fiscalizando, a gente acaba Uhum, deixando acontecer. E esse é um problema, porque eles são. Eu tenho uma pessoa, o senador Cleitinho fala muito isso, que eles são, que a gente que na verdade é o chefe, a coisa é o contrário, né? Eles são uhum, servidores nossos, porque a gente paga o sim. salário, a gente manda neles, e realmente, querendo ou não, realmente é isso. Eles foram eleitos, né? Com esse objetivo, de nos servir enquanto, sobretudo, servidores públicos, né? Porque eles recebem através daquilo que nós pagamos, com imposto e tudo. Então, a nossa função é também fiscalizar, é também cobrar. A gente tem, através da rede social, uma possibilidade única de cobrar, de entrar na rede social dessas pessoas que exercem esses cargos e cobrar e fiscalizar de fato e não repetir os mesmos erros de sempre, né? Sim, que acabam sendo repetidos porque muitas pessoas, até por desconhecerem qual o verdadeiro dever do Sim, cidadão, sim. acaba descumprindo também, né? Agora, o interessante, que também chegou uma pergunta para mim, que era o seguinte, o prefeito e o vereador, eles têm uma carga horária a cumprir? Se Se existe uma existe uma carga carga horária, horária a cumprir para a sociedade a partir do momento que ele perfeito. foi eleito? Perfeito, é uma excelente pergunta. Pelo que eu sei, não, tá? Não existe carga horária, o que ele tem é demandas realmente. Todo o seu gabinete tem uma carga horária, tá? No contratual e tudo. O chefe de gabinete tem uma carga horária a ser cumprida, os assessores têm uma carga horária a ser cumprida, né? Porque eles estão ali dentro de um prédio físico e tudo. Já o vereador tem muito essa coisa de mobilidade, né? Uhum, De que o trabalho dele nem sempre é ali na Câmara. Então sim. fica difícil bater ponto, porque às vezes ele precisa num bairro longe, Uhum, ele precisa fiscalizar num bairro longe, fazer uma visita longe, e isso, querendo ou não, ainda é um trabalho, é considerado um sim, trabalho. sim. Então, Claro. essa carga horária ela varia muito de lugar. Então, não existe uma carga horária específica, pelo que eu sei, não existe uma carga horária específica para o vereador, mas para o resto do gabinete existe uma carga E, horária a ser cumprida. e para o prefeito E para o prefeito também não. também não. Também não. Existe, né, É, os isso, assessores, assessor de comunicação e tudo, que tá. inclusive essa questão é muito burocrática, porque, por exemplo, o assessor de comunicação acompanha o prefeito onde ele vai, o Uhum, fotógrafo, o jornalista que trabalha com o prefeito, né? E é inclusive uma questão a ser debatida, discutida no âmbito federal, sobretudo, né? Para tentar implementar isso, uma forma de controlar isso de certo modo, sabe? entendo. Eu fiz uma anotação aqui, lembrando, pessoal, que a gente está falando de Belo Horizonte, mas tanto o Cauã é nascido e criado em Nova Lima, né? Isso. Eu sou moradora, eu sou natural de Belo Horizonte, mas moro em Nova Lima há muitos anos. Então, me considero nova-limense também. Nós tivemos alguns veículos de imprensa que falaram que Nova Lima é a cidade, é o município onde existem mais ricos, maior concentração de ricos. Não, não são palavras minhas, né? Não vou citar aqui os nomes dos veículos, mas teve isso. E a gente percebe quando você mora em Nova Lima que é uma cidade cheia de contrastes socioeconômicos, né? Como que é fazer isso, né? Como é que é administrar um contraste gigantesco desse? É. Existem Nova Limas dentro de Nova Lima. Eu falo que Nova Lima é cheio de Nova Lima, né? Cada canto tem sua peculiaridade.
A gente vai para a região noroeste, é uma peculiaridade, a gente vai para a região do Vila da Serra, é outra, para os condomínios, a gente vai para o Parque Central, é outra realidade. Então, existem disparidades a serem tratadas. O que eu defendo é a união de uma Nova Lima só, né? Da gente unir essas realidades em prol de um desenvolvimento de uma cidade. Eu não estou dizendo que a gente vai todo mundo ter a mesma renda que as pessoas do Vila da Serra, por exemplo, têm. Não estou Sim. querendo dizer isso. Estou querendo dizer que todo mundo dá a mão e andar de mãos dadas em busca de Uhum. um futuro próximo. Porque a igualdade plena, ela é impossível. Sim. Ela não vai existir nunca, Até porque nós somos né? seres humanos distintos, cada um com uma Perfeito, capacidade distinta, claro, né? claro. Então, na igualdade plena, total, ela nunca vai existir. Mas a gente precisa unir uma Nova Lima a outra, para trazer, inclusive, um senso de pertencimento, de que eu pertenço a uma cidade bonita, de uma cidade que desenvolve, de uma cidade que cresce, para que a Sim. pessoa que mora lá do outro lado de Nova Lima, lá na região de Bicalho, Santa Rita, sinta esse senso de pertencimento de que, cara, eu moro numa cidade importante da região metropolitana de Belo Horizonte, Uhum. eu moro numa cidade importante no cenário econômico brasileiro, de que recebe premiações, de que tem lugares interessantes econômicos no ranking. E isso se deve muito, claro, à região mais nobre da cidade, mas eu preciso me sentir pertencente a essa realidade também. No sentido de que, cara, eu sou um morador daqui, eu nasci e cresci aqui, e isso foi desenvolvido depois de eu ter nascido, inclusive. Então, então eu acho que o Nova Aliança ele precisa despertar essa coisa. E o poder público tem um papel fundamental nesse sentido, de trazer isso à tona, de unir essas Nova Limas, de uma compreender como que a outra pode contribuir, porque tanto uma Nova Lima pode contribuir com a outra, quanto a outra pode contribuir, né? O que eu digo assim, né, das regiões mais nobres, pode Uhum. contribuir com a região mais Sim, periférica, e a claro. região mais periférica pode contribuir com a região mais nobre. Existem potenciais, existem distinções, e que uma coisa pode complementar a outra muitas vezes. E eu digo não só em relação à relação empresarial, de mão de obra e serviço, empregado e empregador, mas em outros aspectos que são fundamentais. Inclusive, esse desenvolvimento da região mais periférica pode também vir dessa questão da região mais nobre, do imposto que pagam a mais, né, do desenvolvimento econômico que tem nessas regiões, que acabam indo diretamente para as regiões mais periféricas, Sim, investimento, né? sim. Então é a É, compreensão de que existem Nova Limas distintas, mas que a gente precisa unir essas realidades em prol de uma Nova Lima melhor para todo mundo. É isso que eu defendo. tem um ditado que, assim, é de um filósofo francês, é o Blaise Pascal. A gente usa isso até hoje. Não há inteligente suficiente que não precise ainda aprender, não Sim. nessas palavras, não existe ignorante suficiente que não possa ensinar, né? Então eu acredito que dentro desse contexto, fazendo uma metáfora, tá? Uma metáfora a Comparação. esse, essa comparação, a gente percebe que nós podemos dar as mãos e tornar Com uma certeza. uniforme. Não é todo mundo ter o mesmo padrão, como você mesmo disse, Claro, que isso é claro. quase que. Não, isso é impossível, Isso é né? impossível. É. Mas é interessante que a cidade seja mais planejada com o reconhecimento pessoal de Sim. cada E uma coisa indivíduo. facilita a outra, Giovana. Assim, a facilidade do cidadão. Dá um exemplo aqui, tá? A facilidade do cidadão dos condomínios ali, aqui eu falo aqui perto do Vila da Serra, até lá atrás também, no Miguelão e tudo. Se você facilita a vida dessas pessoas, vocês estão facilitando a vida das pessoas que moram no Jardim Canadá, das pessoas que moram no Uhum, centro, precisam se deslocar para Belo Horizonte. Então, assim, eu falo, por exemplo, a gente tem um problema gigantesco com a mobilidade urbana ali na região do Vila da Serra, né? sim. Mas as pessoas que moram em Nova Lima muitas vezes trabalham em Belo Horizonte. E essa melhora, ela vem tanto para o cidadão do Vila da Serra, quanto para o cidadão do centro, que precisa passar ali para entrar em Belo Horizonte. Uhum. Então, a gente precisa entender que a gente tem como a gente agregar e a gente contribuir com ambas as realidades, né? Sim, eu vejo assim que nosso problema, como eu moro em um condomínio fechado, nosso problema maior é a questão do trânsito, Sim. né? Do transporte, porque dependendo do horário você praticamente não anda. A gente só fica feliz porque nós vamos muito para São Paulo e lá é pior, então a gente chega aqui e fica um pouco mais Uhum. feliz, né? Mas é uma situação mais difícil. Mas eu não estou falando da maioria, não estou falando, estou falando assim, das pessoas que eu conheço e convivo, não dependem de maioria, né? Não depende de saúde pública, nem de Transporte transporte público. público, nem de educação pública. Então,
eu sempre tenho esse trabalho de estar conversando com essas pessoas que dependem. E o que eu vejo é que, independente da cidade, né, eu estou falando de Nova Lima, mas independente da cidade, nunca existe algo que realmente funcione. Eu falo, gente, não é possível. Pode ser um problema de burocracia, Sim. né? Porque a gente sabe que para comprar remédio para farmácia popular, a gente precisa de licitação, a gente precisa Uma série de trâmites, enquanto diabético, enquanto a pessoa que está ali precisando daquele remédio, ela não tem como esperar, Sim. né? Então é uma pena. A gente fala assim, poxa, dá vontade de sair lá e comprar, e aí que entram as doações e as filantropias, né? Sim. Isso é interessante, ô, Giovana. Eu estava pensando ontem, olha que coincidência. Eu pensava ontem a respeito das filantropias e dos projetos sociais, né? Eu falei, inclusive, no início que eu sou um adepto de projeto social, que eu gosto muito de projeto social. E eu falo projeto social, não é de postar no Instagram, tô contribuindo com tal projeto social, tô doando tanto, tô doando tal coisa. Eu gosto dessa mão na passa, de ver as pessoas recebendo as coisas, porque é lindo. É lindo quando eu fiz um projeto social recentemente no Dia das Crianças com os meus pais e alguns amigos nossos, e a gente foi para a região dali do Água Limpa, onde tem muitas pessoas em situação crítica. E é lindo essa coisa de você entregar um presente para a criança, e a criança é uma alegria danada, e vai contar para a mãe, mamãe, eu ganhei um presente. E eu pensava sobre essa coisa. Quem dera se a gente não precisasse ter projeto social, se tudo fosse muito fácil, se as pessoas tivessem acesso, né, a mãe no Dia das Crianças poder comprar um brinquedo para a filha, né, o pai poder comprar alguma coisa para a filha no Dia das Crianças, no Dia das Mulheres presentear a mãe da casa, a mulher da casa com um presente, né, o idoso não precisar ir pro asilo, por exemplo, e não precisar de projeto social que vá até o asilo e faça doação de leite, fralda, não sei o quê. Quem dera se a gente vivesse nessa sociedade, mas essa não é a nossa realidade, né? E o Estado, inclusive, tem que tomar muito cuidado quando se diz respeito ao apoio a projetos sociais. É importante, é importante. Inclusive, os projetos sociais, eles fazem uma coisa que talvez seria papel do Estado, mas papel do Estado de outra maneira. Eu não sou muito adepto a esse papel social do Estado. Na verdade, eu sou adepto ao papel social do Estado, mas de maneira diferente. Eu não sou defensor de projeto social de Bolsa Família e tudo, porque como diria o Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos, o melhor programa social que pode existir é o emprego. Exatamente. O emprego. Ponto. Concordo. Né? Então, eu sou muito dessa filosofia, de acreditar no desenvolvimento econômico, na geração de emprego, e através disso, a gente gerar renda para as pessoas, e as pessoas, inclusive, terem a dignidade de comprar aquilo que desejam, de consumirem aquilo que desejam, com o suor do trabalho, né? Aquela coisa de que o trabalho dignifica o homem e tal. Mas eu pensava sobre essa coisa de projeto social, porque eu vi uma cidade do interior de Minas, um projeto social utilizando da prefeitura, do apoio da prefeitura, para o crescimento pessoal de uma pessoa que liderava o projeto social. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o Estado, como a mão invisível, acaba contribuindo para o crescimento pessoal de uma pessoa, de uma imagem de uma pessoa, né? E muitas vezes as pessoas estão ali liderando projetos sociais, não estou falando que a maioria não, mas muitas vezes isso acontece para crescimento de nome, para crescimento pessoal. Não, peraí, eu vou criar um projeto social porque aí eu vou conseguir crescer o meu nome e eu vou ficar conhecido. E não é genuinamente aquela ideia, aquela vontade de contribuir com a sociedade, de contribuir com as pessoas mais carentes, de contribuir com o público-alvo que eu quero atingir, que é os moradores de rua, que é os idosos, que é as crianças. E não, é em nome, na verdade, oculto, mas é em nome de um crescimento pessoal. E o Estado tem que tomar muito cuidado com essa coisa de apoiar projetos sociais, muitas vezes, que visam única e exclusivamente, de maneira oculta, essa coisa de agregar no nome. Eu já tive funcionários na nossa empresa lá que simplesmente falou: não vou mais trabalhar porque eu moro em Neves, um exemplo, né? Eu tenho que pegar 2 ônibus para chegar até aqui. E lá em casa, minha esposa, que na verdade a pessoa não é casada, né? Ela ganha X, eu ganho mais X do governo, então não compensa eu trabalhar. Então eu já escutei isso. E não foi de uma pessoa, foram de várias. Então, assim, te deixa assim meio que no modo sobrevivência, né? Aquela pessoa, ela tá ali sobrevivendo, ela não percebe que ela está sendo escrava de um sistema e que aquilo não vai fazê-la crescer, né, de forma alguma. E eu acredito muito em ciclos. E esse ciclo, ele é hereditário.
né? Os filhos acabam repetindo esses ciclos, os netos acabam repetindo esse ciclo. Então, enquanto não tiver um gap, um corte nisso, uma revolução, são as pessoas se especializando mais, as pessoas tendo emprego com dignidade. Eu acho que enquanto isso não acontecer, as pessoas não vão perceber que não é legal você simplesmente cruzar os braços e deixar o tempo passar, Sim, né? total. E essa mudança do brasileiro, eu falo muito sobre isso, eu gosto muito de falar sobre isso. Essa coisa de mudarmos, definitivamente. Não é mudar pouco, não, não é mudar uma parcela. É mudar tudo. É dar essa revolução geral, essa Uhum. transformação, essa mudança de patamar na sociedade brasileira, no que diz respeito à renda mesmo. As pessoas conseguirem compreender as coisas da maneira melhor. Isso perpassa por uma questão básica chamada educação, né? Sim. Se a gente não resolve a educação, a gente não resolve nada. Assim, esse é um trabalho de formiguinha, sabe, Giovana? Eu vejo muita gente achando que essa transformação ela vai vir de uma hora para outra, que a gente vai conseguir do nada criar um projeto Não, não. estruturante. E na verdade é um trabalho de formiguinha mesmo. É a gente trabalhando no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, no ambiente em que a gente vive e mudando a mentalidade das pessoas. É Sim. mentalidade, gente. Isso daí é mentalidade vencedora, é É mentalidade de boca a querer ir atrás. boca, É né? boca a boca, é ensinar na É. prática as coisas. Se a gente não mudar a mentalidade do brasileiro, a gente não vai mudar absolutamente nada. Mentalidade que eu quero crescer, de que eu quero melhorar, de que eu quero prosperar, de que eu não quero viver às custas do Estado, de que eu não quero depender do Estado pra nada. Porque a bem da verdade é que tem muita gente ainda vivendo às custas do Estado, querendo ir lá todo dia, fica lá É. enfrentando fila de benefício social porque quer viver daquilo, cara. E se a gente não mudar essa mentalidade dessas pessoas, a gente nunca vai Sim, evoluir enquanto sociedade, nunca vai entendeu? evoluir. E E essa nada mudança de melhor. mentalidade, inclusive, ela tem que passar também pela classe média, pela classe alta da Sim, sociedade, de compreender o papel importante que eles têm nessa transformação de mentalidade, de busca de mentalidade, né? E isso, óbvio, passa pela educação. A gente tem um dos piores níveis de educação existentes no mundo inteiro. Inclusive, dar uma informação para vocês que muito brasileiro não sabe, e eu sempre falo isso. Porque eu sempre escuto, o problema do Brasil é a educação. Como que a gente vai resolver o problema da educação? Vamos investir, vamos investir, vamos investir, vamos investir. E tudo é isso. Investimento em educação, investimento em educação. A esquerda usa muito essa coisa, o PT sempre fala isso. A gente precisa investir mais em educação. E na verdade não é, Giovana, não é. A gente é um dos países que mais investe em educação no mundo. No mundo. Nunca se gasta tanto dinheiro com educação igual se gasta no Brasil, sabe? América Latina, vou fazer um comparativo da América Latina. A gente está nos piores níveis de alfabetismo na América Latina. uhum, Colômbia está na nossa frente, Peru está uhum. na nossa frente, Chile está na nossa frente. São países que investem menos que a gente. Então É. tá aí a prova de que não é sobre dinheiro, não é sobre investimento, é sobre metodologia de trabalho. É sobre Sim, é porque metodologia de trabalho. investem em escolas, investem em institutos, mas assim, você entra ali, você entra vazio e sai E o vazio. problema é que o dinheiro escorre muito, né? É, escorre Escorre demais e muito. assim, você entra. Eu falo que esse dinheiro da educação é como se você colocasse areia na mão, assim, começa a se apertar. Quanto mais dinheiro você coloca, mais areia vaza. É. Entendeu? E a areia vai vazando por vários cantos, né? É desvio de dinheiro, que infelizmente acontece muito. Então, e tudo isso passa de novo pela questão de mentalidade, né? Uhum, De mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade também tem, inclusive, muito a ver com a questão de princípios e valores, né? Das pessoas, de virtudes, né? uhum. Inclusive, infelizmente, a nossa população, ela ainda é muito escassa de virtudes, de honestidade, de justiça, né? A gente perdeu o senso dessas coisas no sentido de que, se ninguém tem, eu vou ter pra quê? É, ou então se E todo aí, mundo faz isso, eu vou eu vou fazer, fazer também. não Então, dá isso, nada. isso, isso é complicado, porque isso é de um retrocesso absurdo, porque se todo mundo pensar assim, a gente nunca vai evoluir. Então, a gente tem esse problema de educação. Saibam que o problema da educação é metodologia de trabalho, é como aplicado, como o dinheiro é direcionado, com o que ele é gasto, com qual metodologia. A gente tem um problema também muito grande, que é o material utilizado, né? A forma com que a educação é transmitida hoje, a preocupação ideológica que se tem com Sim, com a transmissão de conhecimento dentro das escolas, até palavras novas, né? a interferência ideológica é muito forte, e isso também é um problema gigante, né? A Sim, gente não sim. pode permitir que a questão ideológica, inclusive nem eu falo nem de um lado nem do outro, tá, gente? Interfira na educação, porque a educação ela é um fato concreto,
a história tem que ser passada, a matemática tem que ser passada, o português Uhum. tem que ser passado de maneira imparcial, porque na verdade eles não têm nada a ver com Sim, imparcialidade. exatamente. Inclusive conhecer a história do nosso país, a história do mundo, é uma ótima forma de você saber até alguns motivos de que algumas coisas acontecem, Sim, né? total, Como que foi histórico. feito, por que que nós temos essa dificuldade? Aí muitas pessoas vão falar, o Brasil é um país novo, daqui alguns anos vai ser melhor. Eu acredito nisso também, mas tudo depende de cada um. E se nós tivermos essa vontade de e querermos realmente mudar, a gente pode acelerar esse processo. Sim, não, com certeza, isso daí sem dúvida. A gente tem um papel fundamental nessa transformação. Eu falo que essa transformação depende única e exclusivamente da gente. E da gente, quando eu falo, é a gente mesmo. É você no seu Uhum, trabalho, é eu na faculdade, no trabalho, na autoescola, onde for, entendeu? A gente tem esse papel de transformação, de mudança de mentalidade. E essa coisa de conhecer a história é fundamental, né? uhum. E infelizmente, você perguntar, 50% dos alunos hoje do ensino médio ou do Não ensino sabem. fundamental não conhecem nem 10% da nossa Não, história, não sabem a entendeu? história do Brasil, não sabem como o nosso corpo humano funciona, Sim, né? Que também é um fator muito importante sim. para que a pessoa saiba e possa evitar doenças, porque cuidando bem e evitando doenças, a gente tem um fluxo menor, que impacta menos os gastos com a É, saúde. e Então, é assim. aí, e aí, é tipo, e aí o que acontece é o seguinte, falando sobre essa questão da saúde, do conhecimento do corpo humano, por exemplo, tá? Utilizando esse exemplo que você deu, o que acontece é muito o seguinte, não se busca conhecimento, não se tem conhecimento a respeito de alimentação, da importância da alimentação, da importância da atividade física, tô dando um exemplo. E aí cai numa realidade um pouco complicada e sempre joga a culpa no terceiro. Uhum, Ah, que a culpa não é minha, que a culpa é do X, de Y, de Z, de tal coisa, de tal movimento, de tal pessoa, da nossa, a culpa é da sociedade. Sempre esse discurso. uhum. Ah, é que É mais sociedade, fácil, né? É é que a mais fácil sociedade é você isso, que a culpar. sociedade é aquilo, que a sociedade é aquilo outro, e nunca coloca a culpa na responsabilidade pessoal. De busca de Uhum. conhecimento, né? Porque isso é fundamental. Então a gente está, de fato, fadado ao fracasso se a gente continuar assim, mas eu tenho muita esperança. Eu sou pessimista por ser conservador e eu tenho muito pé atrás quanto a muita coisa. Mas esse pé atrás é mais um ceticismo do que um pessimismo. Ele é mais uma coisa mais observadora, mais atenta, mas eu também sou muito otimista enquanto cristão, sobretudo. Eu acredito que a gente vai ter esse gap, eu acho que a gente vai evoluir. Eu acho que teve um ressurgimento de ideias novas recentemente no Brasil, a partir de 2015, 2016, 2018, foi muito importante. Inclusive uma mudança política, mas que a mudança política eu acho que ela vai ter interferência sim a médio e longo prazo no que diz respeito à vida das pessoas. Sim, quando você disse que é um lado cético, eu diria até como uma pessoa mais velha, você vê que a minha filha mais nova é mais velha que você, Sim, que é que você não vê o mundo como um adolescente através de lentes cor-de-rosa, né? não, Então, não. às vezes, não é que você é cético, e sim que você é realista, você é pé no Realista, chão, eu, sou, né? eu amo a realidade. Eu falo que se tem uma coisa que eu sempre falo isso, gente. Isso aqui em casa eu sempre falo. Eu amo a realidade, eu amo o fato concreto. O Até fato porque, concreto é X. Ele é ruim, mas então vamos resolvê-lo. até Ele é bom, ótimo, é, excelente. e contra fatos não existem Não argumentos. argumentos, exatamente, exatamente. Então eu sou um apaixonado pela realidade, tá? Se a É. realidade é X, ela é complicada, tá? Vamos pegar e vamos resolver. Mas não vamos negá-la, porque se a gente negar a realidade e tentar criar uma utopia nessa Maquiar o realidade, pavão, né? maquiar a realidade, a gente acaba complicando mais a coisa ainda. Então vamos trabalhar em cima da realidade. Se a realidade é essa, vamos trabalhar em cima dela, que é melhor do que a gente ficar querendo maquiar, contornar a realidade para chegar em determinado ponto. Não dá certo. Eu vou fazer uma pergunta aqui que já estava anotada. É, sobre essa questão da tecnologia na política. Como é que você vê essas redes sociais hoje interferindo nas campanhas? A rede social, ela tem um papel muito importante. Antes de abordar a questão política, eu vou abordar a questão humana da coisa. A única coisa que me preocupa na rede social é que ela distancia quem tá perto e aproxima quem tá longe. Eu falo Uhum, de relação humana, tá? sim. Disso daqui que a gente tá Uhum, fazendo. Eu falo isso porque
A gente vai na casa de muitos brasileiros hoje e às vezes a casa tem, por exemplo, 2 andares e a mãe tá conversando com a filha pelo WhatsApp em vez de conversar tete a tete. Sim. E eu gosto disso daqui. Eu Uhum. gosto dessa coisa direta, dessa comunicação humana, desse É contato. necessário. E eu acho que ele é muito necessário. Uhum. E eu acho que ele é importante, inclusive, para a evolução humana, tá? Então, o que me preocupa na rede social é só essa coisa, de a gente ficar tão ligado a ela a ponto de ela distanciar quem tá longe, quem tá perto, e aproximar quem tá Aproximar. longe. E É. quem tá longe que eu tô falando é os famosos, é o influencer digital, porque muitas vezes a filha tá mais sabendo da vida de tal famoso Do do que que do... da vida da mãe, da vida dela e Verdade. dispersa. A minha É. preocupação com a tecnologia é única e exclusivamente essa, porque eu amo essa coisa tete a tete, essa coisa aqui pessoal, da gente conversar, da gente ter contato humano, né? Porque eu acho que a gente não pode perder isso enquanto sociedade, porque é uma coisa muito cara, e a gente não pode se tornar robô e que a comunicação vai partir disso daqui para isso daqui. Acho que não dá. Mas quanto à questão política agora, e a participação das redes sociais na eleição e tudo, a rede social foi fundamental para a eleição de 2018, por exemplo. Uhum. O Bolsonaro não ganharia se não fosse a rede social. A rede social tem um papel importante. E ela é muito legal porque ela nos trouxe um gap de liberdade de pensamento, Sim. de expressão. Isso é sensacional. Você hoje, você pensa X coisa, você viu tal jornalista falando tal coisa que você acha legal, você pega, você compartilha com seus amigos, você transmite conhecimento de maneira muito rápida. E É. isso é muito bacana, porque o que a gente está fazendo aqui agora, daqui a pouco pode ser compartilhado e Sim. outras pessoas vão adquirir Ficar de conhecimento eterno, a vai respeito ficar disso. perpetuamente lá no YouTube, então, em Exato, vários exato. Então tempos. eu acho que a rede social ela tem um papel fundamental nesse sentido e ela abre margem para pessoas que muitas vezes que não eram reconhecidas serem reconhecidas, porque o Brasil é um país, por exemplo, muito grande. O Brasil é um país muito potencial também. A gente tem potenciais enquanto seres humanos mesmo, espalhados por toda a ponta. E a rede social deu possibilidade dessas pessoas transmitirem a sua arte, a sua cultura por meio da rede social. Eu acho isso Sim. muito legal. Eu acompanho diversas pessoas do, do, Negócios do também, né? Nordeste, do interior do Nordeste, que a rede social possibilitou uma mudança de vida, que a rede Uhum. social possibilitou a transmissão de uma arte que aquela pessoa praticava ali que não era reconhecida porque ninguém Sim. sabia. E E com muita através disso rapidez, daqui, né? com muita rapidez, com muita velocidade, trouxe esse crescimento. E assim também é com a informação política, né? E com a liberdade de pensamento. E a gente precisa garantir a defesa disso daqui, da nossa liberdade, de poder se manifestar através disso daqui, porque isso aqui é uma joia que a gente não pode perder, que a gente ganhou, que a gente conquistou através de um desenvolvimento durante anos. Porque muita gente fala, a internet surgiu do nada. Gente, mas a Revolução Industrial ela começou há muitas décadas atrás e a Muito gente foi tempo. desenvolvendo isso aos Sim, poucos. Isso daqui não sim. surgiu do nada. Isso Não, daqui foi de um jeito nenhum. trabalho árduo, É, duradouro, e olha que né? você nem estava presente quando nós usávamos o modem, a internet de escada. Pois Não, é. depois você olha lá no Google, era assim, ó, você colocava, conectava, esperava alguns 10 minutos, dava tempo de fazer É, várias orações lá. é. O Alexandre de Moraes falou ontem no Congresso, em uma visita no Congresso, muito intrigante, que mexeu muito com os bastidores políticos ontem, porque ele apareceu do nada no Congresso, depois de alguns problemas com o Congresso, ele disse que éramos felizes e não sabia quando não tínhamos isso daqui. E eu discordo veementemente, a gente é Também. muito mais feliz agora. E assim, Roger Scruton, um dos principais filósofos do conservadorismo, um dos pais do conservadorismo, ele fala o seguinte: o trabalho de construção de coisas boas, ele é árduo, ele é maçante, ele é difícil. E o trabalho de destruição, muitas vezes, ele é muito rápido. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque assim é na vida da gente. A gente tem muita dificuldade de construir muita coisa. Mas o trabalho de destruição, muitas vezes, ele é rapidinho, ele acontece. Exatamente, E a é. mesma coisa serve com a rede social. A gente tem que ter muito cuidado e tem que defender de maneira veemente a defesa da possibilidade de nos manifestarmos aqui, porque isso daqui foi construído de maneira muito difícil. Foi um desenvolvimento de anos. Foi um desenvolvimento que passou pelo desenvolvimento de máquinas na indústria para criar carros. E a tecnologia ela foi vindo, foi vindo, foi vindo, foi sendo construída para a gente chegar nisso daqui. E a gente precisa garantir a possibilidade de utilização disso daqui. Uma coisa é você não concordar com o que eu penso, Giovana. Eu posso tal coisa e você não concorda. Cauã Uhum. falou que gosta de tal coisa e que apoia tal projeto. Show, olha, não discordo, eu não concordo com o Cauã, acho que o Cauã tá errado, acho que esse não é o meio certo, tudo bem. Agora, você utilizar de um pensamento contrário
para cercear a liberdade da pessoa, isso não Sim, pode. não, eu E o que também tem sido concordo. feito no Brasil é isso. Determinados juízes aí que pensam diferente de grande parte da população falam o seguinte: olha, meu pensamento ideológico é diferente, eu não concordo com isso aqui não. Então isso aqui vai ser apagado, isso aqui vai ser excluído. Isso não pode acontecer. Que democracia é Até essa? porque nós temos o direito de liberdade de Claro, expressão, claro. né? Nós conquistamos isso, Pois é. então é um direito do cidadão. Um dos pilares da criação do Ocidente é a liberdade. E a liberdade de Uhum, expressão, sim. né? A liberdade de expressão, que é fundamental. Essa coisa de pilar do Ocidente, inclusive, a gente tem, por exemplo, a Igreja Católica. A Igreja Católica é um dos pilares do Uhum, Ocidente, né? Da criação do Ocidente. Se não fosse a Igreja Católica, a gente não teria o direito romano, a gente não teria garantia dessas liberdades, porque a Igreja Católica trouxe isso. Eu não uhum. sou católico, mas eu preciso reconhecer essa realidade. É um fato. A É porque Igreja a Igreja Católica. Católica, em algum momento da sociedade, ela atingiu um cargo político também, né? Sim, sim, É assim, há séculos atrás, ela que dominava, sim. ela que Sim. tinha. Então, a Igreja Católica teve um papel importante na formação do Sim, Ocidente. E um ponto pilar. final. Ah, se eu não gosto da Igreja Católica, o problema é seu, Uhum. tá? Ela foi importante na formação do Ocidente. E a mesma coisa serve para isso aqui, cara. Se você não pensa o que eu penso, tudo bem. Você manifesta a sua forma, mas garanta também a minha forma de manifestar. É óbvio que isso deve vir Respeito, né? acompanhado de uma responsabilidade de informação. Mas regulamentação, de maneira alguma. De maneira alguma. É, A responsabilidade de comunicação, ela advém de uma coisa chamada educação também. A partir do momento que a pessoa tem uma educação consolidada, concretizada, ela nunca vai ser irresponsável utilizar isso aqui. Então vamos é, preocupar em investir em educação, vamos preocupar em mudar a metodologia de trabalho na educação, que a gente vai mudar a realidade desse desrespeito, dessa tramitação de fake sim. news. Isso aí nunca mais vai acontecer se a gente mudar a realidade da educação. Eu acho que a palavra que define isso tudo também é a questão do respeito, né? Sim, Então, assim, eu discordar de um fato que você apoia é mais do que normal, nenhum ser humano é igual ao outro, e eu apoio isso. Agora, a questão eu não concordo que você tenha esse telefone e tomar seu telefone, não dá. aí já é uma falta de respeito É muito grande, muito né? grande, E eu total. acho que, além da falta de respeito, existe a desconsideração com o ser humano, né? Que seria o mesmo que falta de respeito. Mas quando você desconsidera o ser humano, ele está ali ocupando lugar no espaço, e independente de qualquer coisa, ele não vai servir mais para Sim. você, né? Então, essa falta de respeito nos deixa com essa sensação. Sim, e eu falo, Giovana, que assim, essa questão da rede social, desse cerceamento que a gente acabou entrando, o meu maior medo, que eu acho que o principal problema da situação, é o fato de que esse cerceamento de liberdade de expressão, esse corte de redes, essa censura, né, ela vem em nome de uma ideia de defesa da democracia. É em nome de uma defesa de democracia. Mas que democracia é essa? E a gente não pode cair nesse papo. E a gente precisa levar essa realidade para as pessoas, de que isso daqui, na verdade, está sendo antidemocrático. E mostrar também a história. Que se as pessoas tivessem conhecimento da história, é aquela coisa que a gente falou, não cairiam nesse papo. Porque Uhum. todas, sem exceção, todas as ditaduras que existiram no mundo foram em nome de uma democracia, É. partiram da ideia de que vamos defender o povo. Eu Uhum. sou um líder, né? Os líderes ditadores surgiram e cresceram a partir dessa coisa. Eu sou um líder, eu sou o salvador do povo e eu preciso ser democrático. Eu sou um líder democrático e eu vou defender o povo com essa democracia. E essa Uhum. democracia, pseudo-democracia, se tornou uma Que não, ditadura. ditadura, E é sempre em exatamente. nome de uma democracia. Até porque o ditador nunca vai tomar o poder em nome de um poder, de um cerceamento de liberdade. Nunca vai ser dessa forma. E é a mesma coisa com a ditadura. Sempre em nome de uma democracia que se constitui uma ditadura. Se a gente conhecesse a história, talvez as pessoas não cairiam tanto, né, nisso. Mas, infelizmente, não é uma realidade. Foi. Então, a única coisa que me preocupa nisso é essa coisa de cerceamento, de censura, de retirar a liberdade das pessoas se manifestarem na rede social em nome de uma democracia, que na verdade é uma pseudo-democracia utópica que não existe, porque se você cercear a liberdade da pessoa se manifestar, de se expressar, você está sendo antidemocrático, que é um termo que virou muito famoso no Brasil, né? Atos Antidemocrático. antidemocráticos. Inclusive, eu não gosto nem de falar, porque eu acho que eu É, reforço. exatamente. Se você hoje, Cauã, se você não, você vai falar. Qual você vai falar, se você quiser, claro. Qual
a dica que você deixa nesse programa de hoje para o jovem ou para aquela pessoa que está assistindo, para poder parar, pensar, reanalisar e talvez mudar a sua concepção, ou então reafirmar a sua concepção. Sim. Eu vou dar uma dica que talvez as pessoas não esperem. Ó, Porque às vezes as pessoas esperam da gente, quando a gente discute temas gerais, temas muito amplos, uma dica muito ampla, uma dica muito grande, uma gama de possibilidades. E eu vou reduzir todo esse debate a uma questão de casa. Cuidem da sua família, cuidem dos seus filhos. Se preocupem com a vida dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus primos, da vida em sociedade, com a sua vizinhança, com o meio religioso com que você frequenta. Então, se você vai numa igreja, se preocupe em participar desses meios, porque a mudança geral, ela só vai partir através de uma mudança pequena, que é na sua casa, que é chamando amigos para conversar, que é num churrasco. E não percam essa essência humana, linda, chamada convivência. A convivência é muito especial e muitas vezes a gente esquece, por tantos problemas externos que a gente tem, por tantos problemas grandes, a gente esquece de voltar à nossa essência, à nossa identidade e utilizar essa identidade para conviver com as pessoas. Então a minha dica é zero política, a minha dica é humana mesmo, de legal. valorizem o contato humano, valorizem a convivência humana, porque ela é linda e a gente não pode perder a oportunidade de tê-la. Então, frequentem espaços religiosos, cuidem dos três pilares da nossa vida, que é o espiritual, o mental, né, e Físico. o físico. Cuidem da saúde de vocês, se preocupem com isso. Aos pais, né? Deem o máximo de tempo. Eu não tô aqui querendo dar lição de moral de maneira alguma, gente. Mas a transformação no Brasil, ela só vai partir a partir do momento que a gente ter muito cuidado com os nossos. Porque a gente muitas vezes se preocupa com fora de casa. Fora de casa que eu falo assim, a gente se preocupa tanto com problemas externos Uhum, e a gente esquece dos problemas internos que a gente tem. sim. Internos que eu digo, no que diz respeito às pessoas que estão ao nosso redor, né? Uhum, O político, inclusive, comete muito esse erro na aham. eleição, de se preocupar tanto com o voto de outras pessoas que ele nunca atingiu, que ele acaba perdendo os votos das pessoas que ele tinha Da sempre, família, entendeu? Que ele sempre verdade. teria, que é os vizinhos, que é os amigos, que é as pessoas que convivem com ele. Ele se preocupa tanto com o externo que ele perde o interno. Então, não percam isso de maneira alguma. Essa transformação só vai a partir de uma consolidação de uma vida espiritual, que é muito importante, de uma vida de cuidado físico, porque o corpo precisa acompanhar isso, de uma mudança mental, né? A gente vive uma vida muito agitada, a gente quer fazer tudo, o ser humano cada vez mais quer essa coisa de fazer tudo, de transformar tudo, de mudar tudo, e a nossa mente vira uma confusão, né? E aí, não à toa, não obstante, cresce tanto o nível de pessoas que formam em psiquiatria, em psicologia, porque cada vez mais necessita desses profissionais, porque as pessoas sofrem muito mais com as questões mentais. Então, cuidem também da questão mental, porque se a gente não tiver essa base e essa coisa toda, a gente nunca vai conseguir transformar a nossa sociedade, a nossa realidade. Então, a minha dica é zero política, zero humana mesmo. Valorizem esses momentos também especiais em família, porque é realmente muito importante. Cauã, eu assim fico impressionada, né? Impressionada assim de como você dá assim é um alimento para a gente, para nossa alma, né? Pois né, vou ter que pegar a identidade, porque parece que ele tem, assim, uns 70 e poucos anos e está na forma de um menino de 18, porque, assim, é muito bonito, muito Obrigado. gratificante a gente saber que existem Cauãs. Eu conheço só um até agora, mas eu imagino que existem mais Existem. Cauãs pelo Sim. mundo. E eu gostaria de saber o nome dos seus pais, porque eu vou dar um parabéns aqui para eles. Ah, imagina, obrigado. Olha, eu vou falar os principais três responsáveis, talvez, por essa Hum. formação, tá? É a minha mãe, chamada Rúbia, que Ah, colocou, inclusive, aquela coisa do egoísmo que eu falei no início, ela que me colocou, cortou as asinhas e colocou o pé no chão, mas que teve uma participação fundamental. A minha avó, Zilá, que já partiu, mas que teve essa importância na formação, principalmente espiritual, que foi muito importante, e na compreensão de que a vida é uma realidade muito dura, de que a vida é complicada, de que a vida é difícil, mas que com muito otimismo, com muita vontade e com a realidade, com essa coisa de gostar da realidade, encarar a realidade, ela foi muito importante nesse sentido. E a minha outra avó,
Marlene, que também teve um papel muito importante na abertura de possibilidades, que me abriu as portas para muitas possibilidades, para muitas coisas. Então, essas três mulheres, é por isso que eu falo que mulher é um bicho diferente. Mulher, ela carrega consigo um potencial absurdo. Não que os homens não tenham importância, meu pai, meu avô e tudo, mas essas três mulheres foram fundamentais na formação minha enquanto pessoa, enquanto ser humano, tá? Então, Rúbia, Marlene e Zila foram as três mulheres, são as três mulheres da minha vida e são as Ó, responsáveis. gente, ó, Zila não está mais aqui, mas em pensamento, tô te dando os parabéns. Marlene está. Marlene está, minha avó. Marlene e Rúbia, vocês estão de parabéns. Juro para vocês que, assim, é muita honra, é gratificante demais saber que vocês têm um filho tão maravilhoso como o Cauã. E Cauã, assim, parabéns para você também, porque eu sei que todas elas foram importantes, todos eles, toda a sua família foi importante, mas você teve essa mola mestre, né, de correr. Decisão. É escolha. Essa escolha, porque igual eu vejo os meninos da sua idade, numa hora dessa, eles estão no Instagram, estão jogando, estão às vezes na faculdade, doido para acabar o horário para poder ir para as festinhas, Tomara né? que esteja estudando, porque o problema é que frequenta a faculdade para fazer outras coisas. Mas se estiver estudando, melhor ainda. Se estiver assistindo uma aula, pelo menos no telefone, é menos pior. Pois é. E eu agradeço demais a sua presença no meu Imagina, programa. querida. Imagina. Eu gostaria muito de ter mais vezes, porque assim, hoje a gente falou só de prefeito e vereador, mas assim, eu gostaria de entender o papel de todos. E eu tenho certeza que você sabe tudo. Ah, eu estudo bastante. Inclusive, eu critiquei até aqui a coordenação, a Constituição de 88, mas eu tenho ela lá no meu quarto e eu abro ela todo dia para ver coisa. Então, a gente tem, eu acho que eu ainda tenho um pouquinho de conhecimento a ser passado, mas é óbvio, te escutando também. E obrigado pelo convite de verdade. Para mim foi um Nossa, prazer. não, para Eu amo mim. essa coisa chamada comunicação, eu amo essa coisa transmissão de ideias. Eu acho que, para terminar aqui, eu vou deixar uma frase que eu sempre deixo, e que inclusive vai estar no meu trabalho de conclusão de curso, que é ideias, somente ideias podem iluminar a escuridão, Ludwig von Mises, um escritor austríaco, economista, brilhante, capitalista, e ele diz essa coisa, porque muitas vezes a gente está preocupado com a ideologia, com tudo, e a gente esquece de ideias. E só ideias, sabe aquela luzinha da ideia? Pode Sim, iluminar a escuridão. E a união de ideias, né? De sim. acrescentar cada coisa em uma luzinha, em uma lâmpadazinha e unindo o seu pensamento ao meu, ao dela, a gente vai construir uma sociedade melhor. Então, ideias, somente ideias podem iluminar a escuridão e essa escuridão que a gente vive hoje no mundo inteiro. Nossa, muito bacana e reflexivo. Gostaria muito de agradecer a vocês que participaram do nosso podcast. Não deixe de se inscrever, seguir a gente lá no Instagram, seguir também no Spotify. Gostaria de deixar aqui, amanhã que esse programa vai ao ar, né? Eu gostaria de deixar aqui, pessoal de Nova Lima, dia 23 de abril, terça-feira que vem, nós vamos ter lá no Lions uma apresentação com a Alice Terayama, que é uma profissional muito gabaritada, que nós vamos fazer uma palestra para o pessoal de Nova Lima, no intuito de começar a levar uma velinha, né? A gente não pode acender as luzes, a gente leva uma lamparina Isso. e eu acho que será muito interessante. Então, vocês que quiserem participar, entrem em contato aqui. A nossa assessoria vai estar descrita no canal, nossos contatos também. E muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima semana.